Olá, boa noite a todos. Boa noite, que alegria poder nos reencontrarmos. Pois é, hoje é dia dos namorados, né? Hoje a vibração do amor está no ar, assim a gente espera, né? Dizem as estatísticas que com esse isolamento está ao contrário, as pessoas estão se desapaixonando, nossa, desapaixonando, nem sei se existe essa palavra, né? Sim, mas acho que expressa. Expressa o sentimento pelo menos, né? Vamos então fazer um convite para que a gente retome o sentido, a paixão, a vida, mesmo dentro dessas privações, não é assim? É um ato de vontade, né? Empenho, querer, está no... Jesus falou para Emmanuel, né? Está no seu querer acompanhar-me agora ou daqui 1000 anos, né? E aí? Também está no nosso querer, né? Amar o próximo, amar o inimigo. Sim. É isso aí. Então é uma grande satisfação a gente estar aí possibilitando esse contato virtual com todos, gerando e criando, mantendo esse vínculo afetivo que nós temos com todos os trabalhadores, frequentadores que participam das reuniões do Portal na Luz, tanto os encarnados como os desencarnados. A gente nunca pode perder de vista isso, né, Rê? A gente fala, se dirige aos encarnados, que são aqueles que nós temos o maior contato, vemos com mais tranquilidade, mas quantos desencarnados também se aproveitam desses instantes para aprender conosco, né? Não no momento que estamos gravando, mas no momento que essa união, né? Em que nós nos encontramos, quando em cada uma das nossas casas nós reproduzimos essa gravação, damos acesso a esse material, nós possibilitamos que os espíritos que estão nos nossos lares acompanhem, né, conosco esses ensinos. Acho que é sempre muito válido, né? Então vamos fazer o convite desde já aos amigos que deixem aí seu copo com água, o seu recipiente com água, para fazer a harmonização do seu ambiente, da sua saúde, que os nossos amigos espirituais, trabalhadores, médicos, enfermeiros, atendentes possam nos assistir, estar presente em nossos lares, cuidando de transformar essa água em medicamento que atendam às nossas necessidades do corpo, da mente, da alma. Nós possamos, ao longo destes próximos minutos, aprimorar a nossa condição vibracional, entrarmos em contato com a espiritualidade amiga, possibilitar que Jesus adentre o nosso lar, que possamos abrir as portas espirituais dos nossos lares para a entrada dos ensinos de Jesus. E de uma forma simbólica, como Jesus o fez, rogamos a Deus a proteção, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Bom, nosso projeto para esse final de semana é falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai os vossos inimigos. A consequência da lei do amor que Jesus reprograma, que Jesus renova, dá novos contornos ao mandamento maior do amor, né? Ele coloca agora como uma lei áurea, uma regra áurea, regra de ouro, como condição indispensável, né, para a salvação, né? Aquilo que seria a individuação, que seria a plenitude do espírito, amar. Amar o próximo e amar os inimigos, né? O aperfeiçoamento, a aplicação maior do princípio. Nós destacamos para esta noite a lição que nós vamos encontrar no item 5 deste capítulo, os inimigos desencarnados. E ela diz mais ou menos assim: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E adiante diz: cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo.
Essa lição aí é o pensamento do Kardec, né, quando ele vai dissertar sobre o mandamento de amor e a regra de amar os inimigos, né, o nome que ele deu, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Kardec é sempre feliz, né? Ele é direto nas suas colocações, ele é muito racional, ele é brilhante na forma de... é uma grande mentalidade, sem dúvida nenhuma. E ele já destaca, né, no início da lição, né, que o espírita tem outro motivo de indulgência para com os inimigos, né? Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, ele falava aos cristãos, né? E os espíritas também, como cristão, por pressuposto, conhecem um pouco além, porque eles sabem da imortalidade da alma. E sabe que o espírito parte da ignorância, da simplicidade, em direção à perfeição, à plenitude. E a maldade está na ignorância, né? É no momento de imperfeição, no momento evolutivo da ignorância que a maldade ainda se exprime. Quando o espírito adquire os atributos e desenvolve os atributos da inteligência, do discernimento, da moral, ele faz novas escolhas, né? Os padrões de escolha, a vontade dele se direciona para outros valores. E nesses novos valores do aprimoramento da alma, deixa de fazer sentido a maldade, né? Então, aquele que ainda expressa-se na maldade revela sua ignorância, e por isso é motivo de comiseração, é motivo de misericórdia, e não motivo de vingança, né? Quando nós ainda nos julgamos detentores do poder de vingar alguém, é que a gente está, ao mesmo tempo, mostrando a nossa imperfeição, porque ainda acreditamos em valores de violência, e não temos a oportunidade do amor fazer o seu trabalho, e duvidamos, ainda que inconscientemente, da justiça divina, né? Porque achamos que podemos, por nossa vontade, pelas nossas ações, fazer com que a justiça prevaleça, quando apenas nós estamos postergando a atuação da justiça divina quando assumimos o papel de vingadores, né? Os Vingadores. Eu lembrei agora do filme que o Danilo gosta, né? Os Vingadores. Então, quando nós assumimos esse papel de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Abrindo mão do cumprimento do dever de amar o inimigo, estamos também revelando toda a nossa imperfeição. E o bom espírita tem que compreender-se e compreender ao outro, respeitar as suas limitações, mas acima de tudo respeitar a limitação do outro, né? Isso é o momento da história deste espírito que deve ser atenuado agora com a atuação do nosso amor, com o nosso respeito, e dar o tempo ao tempo, né, para que ele faça o seu aprimoramento. Outra coisa que me chamou a atenção quando lia pela primeira vez esse final de semana essa lição, é que assim, eu me coloquei dentro do processo evolutivo, né? Eu me situei dentro de um plano de provas e expiações, em processo de transição para um mundo de regeneração, e aí a gente vai se recordar, né, das lições lá dos capítulos iniciais do Evangelho, quando estabelece as características dos mundos, né? As características do mundo imperfeito, do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações, ainda há o predomínio do mal, e o mundo em transição, o mundo de regeneração, onde o mal deixa de ser preponderante e o bem passa a se sobrepujar. Aí fiz considerações. Nós espíritas, em especial, como que somos detentores ou depositários deste conhecimento, não podemos imaginar que quando nos deparamos com um inimigo, né, hoje, nas nossas condições de cristãos, espíritas, em um momento de transição para a regeneração, podemos crer nas características do nosso mundo em transição, que são inimigos atuais. Não sei se eu sou claro na ideia, mas é mais ou menos assim. Diante de um inimigo hoje, quando eu me deparo com um inimigo, seja ele encarnado ou desencarnado, a lição fala dos inimigos desencarnados. Mas hoje, quando eu me deparo com um inimigo, eu não posso supor que esse inimigo seja coisa nova, né? Esse aqui é um inimigo que eu criei agora nessa encarnação. Porque quando a gente fala de inimigo, a gente está falando de maldade, né? A gente está falando
de um sentimento intenso em que eu quis prejudicar alguém, ou eu quis, dentro da minha imperfeição, objetivando os meus interesses exclusivamente, fazer determinada coisa sem levar em consideração o que isso poderia afetar o outro e o que isso o outro seria ofendido, para que esse outro tivesse para comigo um grau de animosidade, um grau de inimigo mesmo. Então, diríamos assim, se hoje nos deparamos com um inimigo, no nosso estágio evolutivo, podemos pressupor que esse inimigo já se trata de uma relação anterior. Né? Já se trata de conquista, de pendência de outras experiências encarnatórias. Já nos relacionamos de alguma forma e estamos, a palavra é, vinculados por relações anteriores. Então, hoje, por mais que você depare com um indivíduo encarnado ou desencarnado, uma personalidade encarnada ou desencarnada, em que você sente, né, o inimigo sente, você sente, né, as emoções vêm, os sentimentos afloram, né, não é simples, esse é um ilustre desconhecido, não é alguém que eu não sei quem é, mas que eu já odeio, por assim dizer. Quando essa sensação vem, não se trata de aquisição nova, se trata realmente de um vínculo anterior. Né? Quando na encarnação temos a oportunidade de romper esse vínculo. Quando aprendemos com Jesus os benefícios do perdão, e falamos do perdão nas últimas semanas também, não é? Justamente com esse objetivo de romper esses liames, esses laços. Através do perdão, através do amor ao inimigo, nós rompemos esse laço de ódio, de animosidade. Portanto, dentro dos nossos pensamentos, podemos situar assim, né? O inimigo com o qual nos deparamos hoje já é pendência passada, que já passou da hora da gente entrar em harmonia com eles. Né? Esses vínculos estão já passando da hora de serem dissolvidos pelo amor. Assim como a água é o solvente universal, podemos afirmar que o amor é o solvente dessas relações de ódio. Né? É ela que vai dissolver essas vibrações de animosidade e ódio. E cabe a nós, isso é tarefa nossa, né? Como falamos no início do nosso encontro, né? Está no nosso querer fazer ou não fazer isso. As consequências advêm dessa escolha, né? dessa vontade manifestada nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Acho que essas são as considerações que eu de imediato extraio dessa lição. Né? Quando você dizia aí, né, desses vínculos, é interessante porque nós podemos pensar assim, né? Nós estamos falando dos inimigos desencarnados e de uma lei de amor, né? De uma indulgência, de um perdão, da relevância dessas ofensas para que haja um ajuste nesses vínculos que foram rompidos, provavelmente nos relacionamentos, com más intenções, onde rolou, como os jovens gostam de dizer, rolou um crime, rolou uma traição, prejudicando o outro que estava vinculado principalmente em um relacionamento íntimo, de afetividade, se sentindo então aí ofendido, né? E aí como é que a gente inicia essa leitura pensando assim, como é que Jesus, como é que Deus, como é que essa lei pode me pedir para que eu ame, né, para que eu perdoo alguém nessa situação? É claro que para aquele que vive no aqui e agora, numa vida sem o conhecimento da imortalidade, sem o conhecimento da lei da reencarnação, fica difícil mesmo aceitar, compreender e que dirá vivenciar essa doutrina, né, como um roteiro de filosofia para as nossas vidas, a tal ponto de nós modificarmos aí a nossa postura. Porque quando você iniciou sua fala, né, Alain, você já chamou a gente para o espírita cristão, que segue Cristo. Então, o espírita que segue o roteiro, o evangelho de Jesus, a gente pressupõe a busca, no mínimo, né, de uma transformação da sua postura. E aí a gente fica pensando que
é muito difícil. Hoje, como nós colocamos, é um dia dos namorados e nós falando aí de inimigos, né? Quantos crimes, quantas traições e quantas obsessões podem estar acontecendo nesse momento por um coração partido. Motivadas, né? No laço de amor, né? Motivados por um laço que tinha toda uma energia direcionada para um propósito, para uma intenção, e essa energia fica ali, fica acumulada, os pensamentos ficam desequilibrados, as emoções perturbadas. Então, o Espiritismo, ele vem nas nossas vidas estruturar o nosso pensamento, né? Então, nós não temos talvez a presunção de já sairmos sem perdoar, sem uma postura diferenciada, acreditar que nós vamos aí já mudar os nossos sentimentos. Mudar sentimentos exige um grande esforço. A gente vem das nossas emoções mais primitivas e, como Alain colocou, desenvolvendo aí a inteligência, a razão, sabendo então de algo diferente, começamos por um esforço, por uma sabedoria, uma vontade de uma paz interior, de uma felicidade, fazer novas construções, né? Então, a gente está falando tudo isso porque muitas vezes esses vínculos, nós acreditamos que com a morte, né, com a separação física, causado mal-estar. Afastamento, né? Me livro. Isso, com o afastamento físico, até mesmo com a morte, nós vamos aí nos livrarmos dos nossos inimigos. Quantos crimes foram cometidos, talvez porque uma imprudência cometida, para que ninguém saiba, outra imprudência cometida, tira-se a vida um de outra, como a Alain falou. Essas situações parece que estão longe do nosso dia a dia hoje, mas em algum momento todos nós estivemos vinculados a esses hábitos por necessidades primárias, por ainda não termos desenvolvido... Por essa ignorância, né? Pela ignorância da nossa existência, para que nós existimos, né? Então, quando a gente fala assim desse sangue, né, que para Jesus, como o Evangelho coloca ali, né, como que é? Extinguir o ódio com o sangue, para nós espíritas é radicalmente falsa essa ideia. Porque o sangue, né, ele conserva o ódio. Quando a gente pensa assim, o sangue conserva o ódio, se eu desencarnei, eu estou deixando o meu corpo aqui e eu sou um espírito, como é que meu sangue continua circulando, né? Eu fico pensando que o sangue pode simbolizar aí todos os fluidos que vêm através dos nossos pensamentos, das nossas ações e principalmente dos nossos sentimentos, que ficam impregnados no nosso ser. E o nosso ser, então, né, na nossa malha perispiritual, ela carrega todas essas experiências. Então, o sangue, né, mesmo a gente nos distanciando fisicamente, ou até mesmo após a morte, esses sentimentos continuam. E seria muito sábio da nossa parte, mesmo tendo os sentimentos abalados, eu fiquei pensando aqui, né, distanciados fisicamente, né? A pessoa cometeu o crime, ela foi presa, ela cometeu o crime, depois se suicidou, eu nunca mais vou ver. Então, aparentemente, tudo isso está desvinculado, mas nós não estamos, porque os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles nos unem por correntes fluídicas. Isso tudo está explicado no capítulo, nesse e em tantos outros capítulos que Kardec discorre aí, juntamente com uma equipe de espíritos, né? Então, pensa assim comigo, o sentimento de dúvida de alguém que traz ainda desconfiança daquele algoz, a raiva, né? Aquele sentimento de raiva, será que eu vou ser traído de novo? A raiva por um crime cometido pelo outro, ou então o medo, né? O medo, por exemplo, de uma pessoa que já foi violentada vir a ser violentada novamente. Esses sentimentos, eles impregnam a gente de uma tal forma que, sem que a gente perceba,
a qual estamos separados se sentem atraídos pelos nossos sentimentos de baixa vibração, de medo, de dúvida, de insegurança, de raiva. Faz sentido tudo isso, né, Alain? É a forma como atrai, né? A forma como atrai e a forma como nos mantém unidos. Então, esse capítulo vem nos dizer sobre a importância de alguém que tenha mais sabedoria nessa história romper com esse círculo vicioso de sentimentos tão negativos e iniciar a construção de um novo ciclo que seria o ciclo das virtudes. E aí um chamado, né? A gente tem falado bastante isso nos nossos grupos de reflexões, de estudo, onde o Evangelho é o roteiro para as nossas vidas. Então, apesar desses sentimentos que te arrastam aí para sentimentos tão inferiores e que podem te fazer uma armadilha, porque você pode continuar vinculado e não somente ter o vínculo de sintonia com esse inimigo, mas também criar o campo fértil para esse inimigo que muitas vezes está com raiva também, está com medo ou está desejoso desse crime, dessa vingança, se vincula a você a tal ponto que começa uma obsessão, né? Obsessão de uma forma bem grotesca seria essa manipulação da mente do encarnado através do desejo do desencarnado, intuindo, desejando e dizendo para esse encarnado como é que ele tem que viver. E se o vínculo é de raiva, de vingança, o encarnado está sofrendo, né? Então, apesar desses sentimentos que podemos sentir e carregar, veja, não é para controlar, não é para ignorar esses sentimentos, mas o Espiritismo tem nos mostrado que, estruturando um novo olhar para essas situações e buscando uma estrutura de um pensamento diferenciado, nós começamos a achar aí uma força, um bom ânimo para começarmos a construir uma nova história. E quem sabe esses vínculos poderão ser aceitos até mesmo quando a prova nos chega, ou através de uma obsessão, ou através de um filho difícil, ou uma situação muito amarga nas nossas vidas, que nós possamos ter a consciência de que são oportunidades para apagarmos essas marcas do passado. Na sequência desse trecho que nós destacamos, né, ele lembra aí, né, se você não se resolveu com o seu inimigo aqui no plano da matéria, ele vai continuar vibrando a animosidade no plano espiritual, e ele pode vir, como a Renata colocou, a se tornar um obsessor. E aí qual seria a forma de se desvincular, romper esse laço de ódio, quando um está encarnado e outro desencarnado? Fica um pouco mais complexo, né? Se você está com o seu inimigo tete a tete ali, encarnado, um dos dois pode abrir mão, alguém tem que ceder. Tem um filme que fala, né? Alguém tem que ceder. Então, um cede, o outro abre mão de outro, negocia, no diálogo constrói, esclarecem as dúvidas, os mal-entendidos, e possibilita o rompimento do laço de ódio. No momento do desencarne, isso se torna um pouco mais complexo, né? Às vezes o espírito não quer ouvir, o encarnado não consegue entender a presença dele, e embora sinta os efeitos, os sintomas, não consegue diagnosticar, nem sempre tem acesso a um tratamento espiritual, nem sempre tem a compreensão disso, né? E fica um pouco mais complexo o sistema de aperfeiçoamento, de liberação desses vínculos. E o Kardec mostra que, na prática do bem, nós conseguimos romper esses laços. Então, eu estou sendo vítima, ainda que inconsciente, imperceptível, né? Eu não digo inconsciente agora, não percebendo. Ainda que não percebendo a influência espiritual, mas estou sentindo na pele os efeitos disso. As coisas não caminham, não vai. O sentimento é de rancor o tempo todo, desequilíbrio, pânico, choro. Os sentimentos são todos confusos. Então, percebo, né, dentro da razão, usando a razão, o discernimento e a informação, olha, é caso de uma influência espiritual. Então, como a palavra não é livrar-se, mas como resolver essa questão, né?
Resolva dessa forma, mude o seu padrão vibratório, mude o seu padrão de pensamento. E a frase que eu ia destacar é... da justiça? Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Né? Então, o Kardec deixa muito claro que, pelo bom procedimento do encarnado, ele se desvincula do desencarnado. Né? Não existe ninguém que não seja tocado pelas boas ações. Aí o Kardec põe uma vírgula, mesmo inconscientemente. Então, ainda que o espírito diga assim, não acredito, né? não vejo, não quero, não sei o quê, no inconsciente dele está sendo registrado lá, pô, aquele cara é um bom sujeito. Ele se transformou. Não compreendi direito a relação. Devo ter que repensar, né? Então, no inconsciente está sendo registrado e aquilo uma hora aflora também para o espírito. E a lição do Divaldo a esse respeito é exemplar, né? O Divaldo conta a história dele em relação à obsessão e está bem expressa no filme, né? Que relata a vida dele, que relata né? a vida dele, o tempo todo ele sendo obsediado, prejudicado, o espírito provocando e tal, e ele persistindo nas boas ações, até que chega um momento máximo em que ele recebe a mãe daquele que é o seu algoz agora, né? E ali o espírito se convence, realmente tem que respeitar, porque ele está no bem agora, né? Lá atrás ele me prejudicou, tudo bem, mas agora ele está no bem, ele faz bem a centenas de pessoas, até a minha mãe ele está recebendo e está recebendo com amor, né? Então, o bom procedimento afasta qualquer causa de discórdia, né? Então, são registros interessantes. E hoje, então, a gente tinha como objetivo, né, tratar essas questões como Deus aproveita todas essas nossas situações, daquele que fere, daquele que é ferido, daquele que ignora, com aquele que despreza, junta todos nós num novo convívio, numa nova roupagem, para que seja feita uma justiça. A justiça da reparação, da reeducação, para que sejam construídos laços firmes e fortes desse amor. Então nós vamos deixar para o domingo, conforme combinado com o Alain, a gente falar então os benefícios do perdão, da caridade, dentro desse quadro aí de reparações, né? Isso aí, perfeito. Nós convidamos então os nossos irmãos a estarem conosco nessa oração final, lembrando mais uma vez que a gente aproveita desse momento para mentalizarmos a nossa casa, a casa espírita que estamos vinculados. Vamos mentalizando também o ambiente que sempre nos acolhe, os trabalhadores. Vamos imaginar agora também qual é a nossa necessidade. Traz para a sua consciência aquilo que te incomoda, aquilo que está tão desgostoso na sua vida. Toma consciência e acolhe para que nós possamos ter clareza do que é que nós vamos pedir para a espiritualidade amiga. E aí, na sua casa, no seu silêncio, no seu recolhimento íntimo, nesses instantes finais, mentalize a sua necessidade. Quando nós mentalizamos, nós criamos uma oportunidade de sermos ouvidos porque temos clareza da nossa necessidade. E a espiritualidade amiga nos acolhe, oferecendo inspiração, energia, bom ânimo, e nós teremos então uma certa coragem, mais objetividade para trabalharmos nesta necessidade que identificamos. Então, nesses instantes, o seu silêncio, nesses instantes, a sua conexão, onde quer que você esteja, independente do ambiente, o seu ambiente pode estar calmo,
como não pode estar, mas permita-se este foco de atenção e vibre juntamente com os espíritos amigos que nos acolhem neste momento. Respire de forma plena, confie, entregue agora em pensamento a sua necessidade à espiritualidade amiga e relaxe completamente o seu corpo, acalme a sua mente e vamos juntos em pensamento acolher a resposta da espiritualidade orando, porque no silêncio e na oração as respostas nos chegarão. No sopro divino, nesse influxo divino de amor e paz que nos envolve e nos diz no silêncio da nossa alma o que precisamos fazer. E o sentimento da gratidão nesses instantes, por esse breve instante de paz, de recolhimento, elevemos ainda mais os nossos pensamentos e sentimentos, rogando a espiritualidade amiga que possa levar as nossas vibrações de amor e gratidão ao Pai e entregue a Jesus, para que Ele mesmo no momento oportuno possa entregar ao Pai. E essa nossa gratidão virá através da singela prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das depressões, das tormentas do mundo, pois somente a Ti pertence o reino, a glória, para todo sempre, que assim seja. Então, uma boa noite a todos e até o domingo. Boa noite, até!